Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Estamos correndo aqui com mais uma história para vocês. Só quero deixar claro uma coisa. Vou pegar um comentário que fizeram aqui num vídeo que eu adoro e eu gosto de deixar bem claro aqui para vocês como que funciona. Esse capítulo 26 tem exatas 49 folhas. 49 folhas. Ah, mas a letra é grande. Ah, mas não exatamente. Mas caberia até umas 120, porque é muito detalhe, é muito resumão que a gente faz. Tudo isso para ter capítulos mais rápidos para vocês, certo? Porque vocês merecem, porque eu amo vocês e eu tô aqui por vocês. Então, parece. Ah, ele só tinha 40 minutos, Débora. É, 40 minutos geralmente são 20 páginas. Hoje eu não sei quanto vai dar, mas em nome de Jesus vocês vão gostar, isso que importa. Mas já vai dar quase 2 horas. Quando chega a 2 horas exatos, infelizmente eu não consigo mais postar nada. Então, os meus trâmites têm no máximo 2 horas. Pois é, chato isso, né? Eu concordo com vocês. Bom, enfim, sem mais delongas, se vocês precisam trabalhar, pode ligar o som, pode deixar rolar só o finalzinho meio picante, mas ok. Pode deixar rolar, estou com vocês, ou coloquem um fone de ouvido e vamos trabalhar. Independente do que vocês escolham, eu estou com vocês. Bora lá? Ah, vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Eu venho pedir like. É muito importante pra gente os likes. Quanto mais like você der em vídeos nossos, mais esse vídeo chega a outras pessoas. E isso ajuda muito o canal. É só um. Não custa nada. É só um simples, assim, assim, tá vendo? Só um like. Se você tiver um pouquinho mais disposto, escreve pra gente, Débora, gostei, eu não gostei, pode mudar isso? Olha, o som de crianças gritando no fundo numa sexta-feira não tá legal. Eu vou tentar melhorar isso, mas aqui tem coisas que não dependem de mim. Mas tem coisas que dependem e eu faço de bom grado para vocês. Vamos lá? Sentem-se confortavelmente na mesa de vocês, na cadeira de vocês, na poltrona, no sofá, fone de ouvido ou caixinha. Vai trabalhar? Pode pôr na caixinha que eu estou com você. Então vamos de A Cartomante e o Lobisomem. Capítulo 26, Alejandro. Eu adoro esse nome também. Estava na frente da fábrica AVZ na capital, no horário da troca do turno. Tentei chegar antes, mas eu não consegui. E o pior, que nem foi o trânsito. Cheguei atrasado por culpa de uma linda morena que estava me entrevistando para o jornal local a respeito de um caso famoso no país. Sou advogado, especialista em tributação. A maioria dos meus clientes são empresas relacionadas à AVZ, além de amigos da família e indicações. A realidade é que minha agenda estava cheia e cumpria meus compromissos pontualmente. Detestava quando atrasavam comigo e não faria com que os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo, concordam? Sabia que tínhamos tempo para a entrevista, mas aquele par de pernas me deixou ali mais tempo do que eu precisava. E agora nem poderia reclamar do meu atraso. Só poderia inventar mil desculpas para meu pai Samuel. Ele quem estava me esperando do lado de dentro dessa incrível empresa vital. Eu só precisava chegar o quanto antes até a sala de meu pai e que estivesse pronto quando ele me questionasse o atraso. Estava só meia hora atrasada quando eu entrei na sala do meu pai, encontrando ele com a atenção total voltada para o computador à sua frente.
Posso entrar? Disse, batendo na porta. Oi, pode sim, disse ele, sem tirar os olhos do tela. Está atrasado. Eu sabia que ele comentaria, afinal, ele estava certo. Entrei e sentei na cadeira de frente para a mesa dele. Aguardei alguns instantes até que meu pai voltasse a atenção para mim. Demorou algum tempo. Então, peguei meu celular, respondendo algumas mensagens, enquanto meu pai liberava a atenção dele para mim. Vamos começar atrasadinho, disse meu pai. Confirmei com a cabeça. Samuel pegou um mapa da gaveta e abriu a mesa à nossa frente. Assim que mostrou um ponto específico, ele disse: Está vendo aqui essa região? Confirmei com a cabeça e ele continuou. Essa área tem mais de 5.000 metros quadrados e queremos instalar uma de nossas fábricas aqui. Peguei meu caderno e comecei a anotar. Senhor Samuel continuou a descrever. Vamos abrir a sede para a extração de látex. Assim, aproveitamos a área e adjacentes para o arrendamento. Muito bom, parabéns, eu disse sorrindo. Mas temos um problema, ele disse. E eu pensei, claro que eles têm, senão não me chamavam, né? E eu acho que eu pensei um pouco alto, porque meu pai respondeu: Sim, nesse lugar existe uma comunidade. Nós vamos comprar essa área então, pai? Não, filho. Essa área pertence à AVZ. Então, não entendi por que tem uma comunidade aí se a área é nossa. Essa comunidade, meu filho, é uma ocupação, disse meu pai, abrindo os braços bem a cara dele. Entendi, eu respondi. E querem que eu seja o mediador nesse caso? Sim, precisa ir até lá, filho. Falar com eles o que podemos ajudar para que desocupem a área. Chamaram a polícia nesse caso? Perguntei. Não, filho, não. A polícia vai agir de forma sucinta. Vai retirar eles e não vai resolver o problema de moradia deles. Quero que você os ouça. Veja o que podemos fazer por eles. Quem sabe os treinamos e eles tornam nossos contribuintes. Franzi a testa antes de perguntar. Quer contratar as pessoas que estão ocupando nossas terras? Sim, disse meu pai, me olhando nos olhos. Veja, filho, se simplesmente retirarmos eles, continuam sem casa e propomos algo a eles. Estarão com casa, com trabalho, com uma vida digna. Todos nós merecemos uma vida digna, Alejandro. Esse é o segredo da AVS. Achei que o segredo da AVS era ter lupinos em nossa comunidade. Eu disse em termos de piada. Também, disse ele sorrindo. Mas ser lupino é questão de nascimento. Nem todo mundo tem essa sorte, disse meu pai, dando uma piscadela. E essa era uma piada interna da família. E depois ele continuou. Esse pessoal precisa de ajuda e vamos ajudar, por que não? Teremos vagas e eles precisam de emprego. Muito bem, vou me organizar e saio de viagem em 2 dias. Tenho compromisso com o governador amanhã e já me organizo para ir no dia seguinte. Muito bem, filho. Me mantenha informado. Tá bom. Pai, como está o Voerd? Forte como um lobo. Por que a pergunta? O governador quer homenagear ele. Eu sei que ele não gosta de exibições. Ele ainda corre, pai? Perguntei num sussurro,
como forma de respeito. E meu pai respondeu: sim, seu avô sempre correu, nunca parou. Tanto que está na segunda esposa. Quem sabe virá uma terceira, disse meu pai, e ambos rimos. Estávamos fazendo piada de nossa ancestralidade, não por falta de respeito, mas porque sabíamos que a idade não altera nossa força, não altera o apetite por aventura e por copular. Nos despedimos e eu saí da sala de meu pai. Segui para meu apartamento, não tão longe dali. Organizei minha agenda e fiz o possível para não pensar na missão que meu pai me deu. Seguindo para o compromisso onde eu tinha antes de seguir, rumo à comunidade. 2 dias depois, conforme combinado, estava no hotel mais próximo do terreno. Estava na dúvida se sairia sozinho ou acompanhado com a polícia. Nós, os Álvares, temos nosso próprio jeito de resolver nossos problemas. Eu correria na noite e veria como era o acampamento. Claro que, como lupino, eu não usaria o mapa. Claro que não. Mas eu iria por rumo. Tudo pronto. Ganhei a noite caminhando ao redor do terreno. O nosso querido Samuel, também conhecido como pai, estava completamente certo. O terreno era grande, com uma nascente de rio ali, e uma comunidade grande. Enquanto os observava, eu notei que haviam crianças brincando na nascente, enquanto suas mães ou mulheres adultas estavam próximas, lavando suas roupas. Fiz uma anotação mental quanto a isso. Estava olhando as pessoas, era uma comunidade simples que vivia em barracos improvisados à beira da nascente. Por favor, eu vou usar o termo barraco porque foi a sugestão deles. Eles tinham muito orgulho do barraco deles. Mas, por favor, não é pejorativo e muito menos sendo preconceituoso. Combinado? Corri ao redor da comunidade e fiz algumas anotações mentais. A comunidade tinha muitas crianças. Precisávamos pensar na possibilidade de uma escola. Elas estavam sempre acompanhadas por um adulto, sinal que elas são bem valorizadas na comunidade. Não deixavam elas ao léu. A comunidade em si tinha alguns animais: cachorros para proteção, 2 vacas provavelmente para a extração de leite, uma cabra e algumas galinhas. Só para constar, os cachorros não me viram, como costumam acontecer por onde os lobisomens passam. Porém, eles latiam rumo ao outro lado da comunidade. Me aproximei e vi se tratar de um lobisomem canis. Sim, deveria ser alguém recém-formado, porque ele não me viu, não me sentiu e ele estava sozinho. Geralmente canis andam sozinhos. Não era novidade, mas precisava saber quem era e principalmente o que ele queria. O canis foi se aproximando da comunidade sem ser visto, pelo menos pelos humanos. Os cachorros anunciavam a presença dele, mas ninguém ouvia os cachorros. Estavam todos presos em seus próprios problemas para ver o anúncio do leal amigo cão. Se liguem, o cachorro de vocês latiu, corram para ver. O latido de um cão é a forma que ele tem de chamar a sua atenção. O canis foi se aproximando com facilidade, já que os anúncios caninos não eram ouvidos. E o canis chegou a um barracão em específico. Eu o observei. Aquele barracão cheirava flores. E eu não vi muitas flores ali próximo à comunidade. A luz do lado de dentro do barraco era leve e a janela estava aberta.
Poderia ser devido ao calor daquela noite. Dava para ver uma cortina, aquelas estilo voal, o que eu agradeci, já que eu não poderia me aproximar muito, ou acabaria com a caça do canis. Observei o canis sobre uma árvore, em cima da árvore, tá? Observando a janela, aberta por algum tempo. A comunidade se acalmou, foram dormir e a janela continuava aberta. E o canis continuava na observação, mesmo sob os latidos dos cães. Por fim, depois de um longo tempo, uma jovem saiu na janela e gritou com os cachorros. E eu entendi muito bem o motivo do canis estar ali. A jovem era ruiva, tinha cabelos escuros, lisos e levemente cacheados nas pontas. Ela vestia uma camisola do Mickey, rosa pink. Ela veio à janela e disse: Shh, silêncio, meninos. Venham dormir, disse a moça, com todo o carinho do mundo. O Canis a observou com carinho também. E eu já tinha visto tudo o que precisava. Sabia que o Canis não atacaria a jovem. Ele a queria para ele, não como refeição. E eu queria que todos vivessem em harmonia. O Canis poderia ser da comunidade, inclusive. Eles não vêm com estrela na testa, mas se eles têm sinais, e eu vou descobrir quem da comunidade era o lobisomem Canis. No dia seguinte cedo, fui de carro até a comunidade. Assim que eu estacionei, as crianças rodeando o carro, observando tudo. Saí, os cumprimentei e perguntei: com quem eu falo sobre propostas? Todos eles indicaram ao mesmo tempo uma moça, que se aproximava e a reconheci imediatamente como a moça da janela, a moça que o Canis observava. Assim que ela me viu, abri um sorriso acolhedor e retribuí. Ela se aproximou. Bom dia! Em que posso ajudar? Disse ela. Bom dia. Sou Alejandro Álvares. Quero falar com o responsável da comunidade. Eu disse, tomando cuidado com cada palavra que eu dizia. Mesmo assim, o sorriso dela sumiu. Sou Caliandra Belim. Posso responder pela comunidade. Em que eu posso ser útil? Podemos ir a algum lugar para falarmos? Eu disse. O senhor pode falar aqui mesmo, mas o assunto requer discrição e tempo. O senhor pode ser breve e discrição na comunidade não existe. Pode dizer daí mesmo. Não saí daqui nem par de café da manhã? Senhor, está vendo ao seu redor? Disse ela, com muita ironia e nervosismo. Temos cara de quem toma café da manhã? Aliás, desculpe, tenho compromisso e vou seguir a minha rotina. Passar bem. Clariandra disse e se virou, me deixando ali, sozinho, com um bando de crianças ao meu redor, rindo de mim. Caminhei durante o dia mesmo, amanhã mesmo, ao redor da comunidade, sob a supervisão de dois senhores que me encaravam sérios. Caminhei até a nascente e vi mais senhoras lavando suas roupas. Sorri, cumprimentando e não tive resposta. Caminhei observando mais alguns detalhes, quando uma voz feminina me chamou. Senhor, achei que tinha ido embora. Não, eu estou olhando o terreno, respondi. Sabe, aqui é propriedade privada, não sabe? Ela disse. E essa era a minha deixa. Sim, eu sei. Essa propriedade privada é minha. E eu sorri. E eis que fui arrogante. Mas ela precisava saber com quem ela estava falando. O problema foi a reação dela. Caliandra empalideceu. O senhor é o dono das terras? Sim, e vim conversar com você sobre
Agora eu quero que o senhor vá embora. O senhor é o dono das terras, não de nossas vidas. Onde já se viu, está vendo o que pode tirar de nós? Por mais que sejamos simples, temos nossa dignidade. O senhor está abusivo, entrando onde mantemos moradia. Ela disse por mais 15 minutos um discurso sobre direitos, como se eu fosse um bandido querendo roubar eles, onde na realidade era o inverso. Mas eu sabia que não adiantava discutir. Não ali, não com ela. Me calei, ouvindo ela fazer aquele discurso típico de assistente social. Nem precisava perguntar se ela era formada e em quê. Porém, sabendo do que me esperava, eu aproveitei colocando a mão no bolso do paletó e apertando o botão de gravador, captando cada palavra que ela desferiu a mim. Algum tempo depois, e cheio de pessoas ao redor, ela foi se acalmando e iscando as pessoas contra mim. Me mantive calmo. Eu precisava encontrar o Canis. Eu sabia que não era nenhuma das crianças que estavam ali. Sabia que não eram algumas senhoras. Afinal, eu as tinha visto ontem à noite. Então, enquanto ouvia um discurso sobre direitos humanos, eu observava os homens e algumas mulheres que antes não estavam à vista. Sabia que o Canis poderia ser qualquer um da comunidade, mas se fosse, ele não seria óbvio, com certeza. Saiu de dentro de um barraco um homem, vestido de branco, se dirigindo a Caliandra. O que foi, Cali? Disse o homem, me encarando. Esse homem aqui está dizendo que é o dono da terra. E ele está olhando tudo. Só pode ser para preparar nossa retirada. Vou cortar metade do discurso dela, já que ela está alteradíssima. O homem se aproximou de mim, estendendo a mão e dizendo: Bom dia, sou o Dr. Duran. Ajudo a comunidade alguns dias da semana. Em que eu posso ajudar? Bom dia, sou Alejandro Álvares, dono das terras, e vim conversar com o líder daqui. Quero negociar, mas como vê, não tive sucesso. Eu disse, mostrando a moça, que ainda falava sem parar. Doutor Alejandro, disse o médico, e eu nem disse que era advogado. Poderia vir amanhã? Esse pessoal é muito simples. Eles estão assustados com a sua presença. Eu venho mais tarde. Amanhã já é tarde, porque pretendemos. Eu disse, entrando no carro e saindo bem devagar. Assim que estava na cidade, de volta, liguei para algumas padarias, para alguns lugares que fazem eventos e voltei meia hora depois ao acampamento, encontrando agora Caliandra sentada em uma cadeira, com um copo do que parecia ser água com açúcar na mão, e o Dr. Duran ao lado da bela donzela. Assim que o caminhão do buffet chegou, montou as mesas, toalhas brancas limpas, cadeiras e um suntuoso café da manhã. A comunidade foi se aproximando da mesa, esperando uma simples aprovação dos líderes, que percebi serem Caliandra e um senhor mais idoso, que caminhava com dificuldade. Quando a mesa de café da manhã gigante estava montada, estavam mais de 300 pessoas ao redor, olhando fixamente a mesa, mas ninguém se atrevia a se aproximar. A mesa era farta de comidas simples: pão de queijo, biscoito de queijo, queijo quente, queijo frio, fatia de 2 queijos. Poxa, estamos em Minas Gerais, uai. Pão francês? Temos. Sanduíches prontos? Temos. Suco de limão, suco de uva, suco de maracujá, suco de laranja, água e café. Como todos só olhavam, ninguém se habilitou a iniciar. Cruzei o olhar com o idoso, que me observava atento. Me aproximei da mesa, peguei um pão de queijo e, em um movimento bem ensaiado, levei até a boca, tirando um pedacinho e dizendo:
que delícia fresquinho! O Senhor sorriu, e ele viu que não tinha como lidar com a fome daquele povo todo. A minha mesa e minhas atitudes. Eu estava pronta para provocar por mais algum tempo. Mas não foi preciso. O Senhor sorriu e fez sinal com a cabeça. E a mesa foi atacada pela população, que estava pronta para levar comida da mesa de café da manhã para sua casa. Com alguns potes e latas, eles estavam se servindo da comida. Em poucos minutos, a mesa ficou vazia. Nisso, o pessoal do caminhão desceu e começou a reabastecer a mesa de café da manhã. E a população da comunidade ficou enlouquecida. E a líder Caliandra ficou abismada, olhando a felicidade dos seus. Porém, ela não se aproximou para pegar nada da mesa. Já o senhor idoso pegou alguns pães de queijo e comeu. Algum tempo depois, ele se aproximou de mim e se apresentou. Eu sou Josias. Obrigado por ter nos ajudado, doutor. Muito prazer, Josias. Eu sou Alejandro. Eu vim para ajudar. Diferente do que a senhora Caliandra está falando. Corri os olhos e olhei para Caliandra, que se aproximava de nós. Seja como for, obrigada pela bondade. Saiba que não temos dinheiro para pagar a bondade. Aliás, não temos dinheiro para irmos para lugar algum. Tudo o que temos está aqui. Tudo o que somos está aqui. Sabemos disso. Nossos líderes estudaram vocês. Querem que nos ajude na fábrica que instalaremos aqui. Daremos moradia e trabalho. O senhor me olhou nos olhos, me analisando fixamente. Depois se aproximou com dificuldade e me deu a mão. Nós temos a sua palavra lupina, disse ele. Se eu estivesse colocado a minha mão no fio desencapado, não teria tanto choque assim. Como esse homem sabia que eu era um lupino? Então, eu fiz o que os advogados fazem quando estão sem resposta. Eles jogam com a informação para obter a informação. Você tem a minha palavra lupina. Se nós tivermos a sua palavra de Canis. Eu disse. Joguei a informação e observei a reação dele. Pasmem, ele sorriu, ainda com a mão na minha e um cumprimento forte. Foi quando eu vi seus olhos ficando vermelhos num segundo e voltando ao normal no próximo segundo. Você tem a minha palavra de Canis, ele disse. E eu soube quem era o Canis que estava protegendo a comunidade e se passava despercebido entre eles, sem ser notado. Venha, disse o senhor. Minha casa é simples, mas podemos conversar lá dentro. Claro, eu disse, sorrindo triunfante. Seguimos por entre pseudos ruas e chegamos em uma casa mais afastada, do lado de trás da comunidade. Eu diria que era mais afastada, se é que é possível. Assim que chegamos, ele abriu a porta simples de madeira e entramos. Ele apontou uma das cadeiras que estava disponível e se sentou na outra. Eu ia te oferecer café, disse ele rindo, mas acho que você está satisfeito. E nós dois rimos. Não precisa, obrigada. Então, disse ele, me olhando e apontando meu bolso. Pegue as suas anotações e negociamos. Quer que eu faça um contrato? Perguntei. Não, menino, quero primeiro sua palavra, já é o suficiente. Agora quero que você conheça um pouco de nós. E aí a gente se acerta. Combinado, eu disse, pegando meu pequeno caderno que carregava no bolso do paletó. E uma caneta que ficava anexa a ele. E comecei a anotar alguns detalhes. Estávamos aqui invadindo, eu concordo, mas não estamos aqui
por escolha nossa, e sim por falta de escolha. Cada um aqui, menino, tem a sua própria história. E a história deles trouxeram eles até aqui. Então, não os magoe mais do que a vida já o fez, disse o senhor. E eu fiz um único sinal com a cabeça. E ele, satisfeito com a resposta, continuou a falar. Somos mais de 300 famílias. Você teria ideia de fazer 300 casas? Sim, eu respondi. Vamos fazer 300 casas em 3 partes de 100 casas cada. Entregamos a vocês, porém, precisamos da desocupação. Assim terão emprego para se manterem na casa. E para onde vamos, meninos? Já falei com o líder da empresa e vamos colocar vocês em 3 galpões, próximo aqui. Cuidamos de vocês até começarem a trabalhar. Sabe que precisamos de pensamento, de treinamento, certo? Sim, estamos trabalhando como se nunca tivessem estudado ou trabalhado na vida. Vamos dar uma vida justa e íntegra a todos vocês. Eu disse, e eu estava falando sério. Não adianta tirar, extrair, expulsar aquelas pessoas dali. Não adiantava pensar só em nós. A fábrica precisaria de mais pessoas, além da diretoria. Vindo para cá, eu disse, eu liguei para algumas pessoas e combinamos de adaptar um galpão e levamos vocês para lá. Ao desocuparem aqui, fechamos e contribuímos para a fábrica. Em 4 meses estaremos contratando vocês. Enquanto isso, os ajudaremos com alimentação, vestuário e demais necessidades. Quando começarmos a contratar, passarão por treinamento, cada um em seu setor. Não vejo problema nessa adaptação. O que o senhor acha? Menino, se estiver falando para mim que for feito o que realmente pretende, acho que toda a minha comunidade ganhou na loteria. Jonas disse, e ambos rimos. Se fizerem a parte de vocês, quem ganhou na loteria fomos nós da AVZ. E eu respondi, o senhor tem celular? Não tenho, menino. Peguei no outro bolso do casaco um celular e entreguei para ele, com o chip que pertence à AVZ. Fique com esse e pegue o carregador. Vamos nos falando e afinando os detalhes. Estarei em viagem por alguns dias, mas deixo tudo organizado para que tudo se caminhe o mais rápido e perfeitamente possível. Combinado? Josias pegou o celular da minha mão como se fosse um pedaço de ouro. Sorriu, me respondendo. Combinado, disse o senhor Josias. E eu estava saindo, quando ele disse, seu avô é Erd Álvares. Eu me virei, o encarei e confirmei. Sim, é o dono da AVZ. Por que a pergunta? Menino, eu fui o primeiro namorado da sua avó, Margarida. Eu fiquei curioso, pessoal, mas sabia que não podia assim, estender o assunto. Era assunto morto. Confirmei com a cabeça, agradeci e saí do barraco em que Josias morava. Se estivesse usando o lado emocional, claro que eu pararia e perguntaria mais sobre as informações a esse respeito. Mas eu tinha acabado de ganhar uma guerra. Eu precisava conviver com a minha curiosidade. Voltei para o hotel. Estava me preparando para viajar no dia seguinte, já que tudo estava organizado. A escolha do galpão, a mudança deles para o galpão, a ajuda de custo e comida para eles, estava tudo encaminhado. E iríamos iniciar a construção da fábrica, em alguns meses. Quando o telefone do hotel tocou. Senhor Álvares, tem uma moça aqui o esperando. O nome dela é Caliandra, disse a voz do outro lado da linha. Por um segundo achei que tínhamos combinado algo, mas eu lembrei que mal nos falamos. Aliás, eu mal falei, só ela quem falou.
e nada muito agradável. Senhor? A moça do outro lado da linha perguntou novamente por mim e eu respondi: eu estou descendo. Peguei o meu celular, virei o copo de água na boca e desci até o saguão. Assim que vi Caliandra, levei outro pequeno susto. Ela estava de vestido, salto alto e toda arrumada. Enruguei a testa enquanto me aproximava. Eu não queria demonstrar que estava encantado. Assim que me aproximei, estendi a mão em cumprimento, que ficou no ar. Caliandra não me cumprimentou. Retirei a mão e disse: tudo bem. O que atrás até aqui? Ela me encarou, como se fôssemos inimigos mortais. Eu continuei, mantendo calma e esperando ela dizer algo. Não me convida para sentar? Disse ela, e eu sorri. Senhora Caliandra, podemos nos sentar ali no bar? Podemos, mas eu não bebo, respondeu ela. Eu bebo. Eu respondi a ela, enquanto colocava a mão na base de sua coluna e a conduzia para o bar. Eu bebo água, bebo suco, bebo refrigerante e estou morrendo de sede. Eu sorri, e ela nem sinal de bom humor. Chegamos no bar, ela se sentou em um canto mais afastado e eu sentei à sua frente, do outro lado da mesa. E esperei ela dizer algo. Eu via nos olhos dela que ela estava lutando contra a repulsa que ela sentia por mim. Coloquei minhas mãos sobre a mesa, juntas, esperando ela dizer algo, como se precisasse. O rosto de repulsa dela já dizia muito. Essa mulher me odiava. Mas então, por que ela viria até aqui? O garçom se aproximou, eu pedi refrigerante e ela não respondeu. Então eu pedi 2 refrigerantes, um para mim, um para ela. Minutos depois, o garçom se aproximou e estendeu à nossa frente o refrigerante. Eu me servi e bebi em um pequeno gole, que foi a minha sorte. Enquanto eu bebia, Caliandra disse: não vou me casar com você. Infelizmente, tomado de um susto pela declaração repentina dela, eu engasguei com o refrigerante. Demorei algum tempo para me recuperar e quando fiz, a encarei. Eu propus que vocês se mudem, que ganhem uma vida melhor, que tenham um emprego, que tenham registro, que tenham convênio saúde, que tenham definitivamente uma vida boa. Mas não me lembro de ter prometido casamento a você. Ouvintes, eu juro que tentei ser o mais natural possível, mas eu não consegui. Aquela garota estava começando a me irritar. E por que você está fazendo tudo isso? Perguntou ela. Porque o meu líder quer construir uma fábrica e ele quer gerar empregos, quer gerar impostos, quer gerar mais lucro para a cidade. E o que mais poderia ser? Eu li sobre você. Eu sei que você está procurando uma esposa. Eu engasguei de novo. Você poderia me avisar quando você vai falar? Assim eu não bebo nada e eu não me engasgo. Quem disse que eu estou procurando namorada são os tabloides, não eu. Não fiz o que fiz com segundas intenções ou com intenções matrimoniais. Fiz porque sou pago para organizar, para mediar, para resolver problemas. Eu falaria mais umas 20 funções minhas, mas eu queria que tudo isso se acabasse. Queria mesmo que ela saísse dali. Eu precisava voltar para minha rotina. Eu realmente não gostava dela. Mulherzinha arrogante, essa Caliandra. Você se acha o máximo, né? Acha que chegando na comunidade assim e falando as suas regras que temos que obedecer, quem você pensa que é? Disse a bênção da Caliandra.
E você veio aqui, vestida assim, para me dizer o que acha a meu respeito? Respondi. E ela disse: Você tem que ouvir umas verdades. Senhora, eu estou meio ocupado preparando a construção de uma cidade. Eu sinto muito, mas eu não posso ouvir você. Ah, é? Eu vou fazer um escândalo aqui na frente do hotel. Olhei em volta e vi vários empresários ali. Sabia que se ela fizesse um escândalo, chamariam a polícia. Mas aí não seria problema meu. Garçom, coloque essa conta na minha conta, por favor. Me virei para a Caliandra. Tenha uma boa noite, senhora. Me levantei e saí dali, indo para o meu quarto de hotel. Estava hospedado em andar alto, mas vi duas viaturas de polícia estacionando na frente do hotel. Eu e os meus instintos liguei para a recepção, que me disse: Senhor, a moça que eu acompanhava começou a gritar e a ofender alguns de nossos hóspedes, chamando a polícia. Qual delegacia eles foram? Eu perguntei, ao mesmo tempo que me arrependi. Não era problema meu. Estão no 13º, senhor. Peça um táxi. Eu vou para lá. Já estou descendo. Sim, senhor. Há alguns minutos eu estava entrando na delegacia, perguntando pela senhora Caleandra. Paguei a fiança e quando ela me viu, baixou a cabeça. Aqui está, doutor, a sua esposa. Ela não é minha esposa, soldado. Ah, seja como for. Pode levar. Segurei-a carinhosamente pelo braço e a conduzi para um táxi, que levaria até a comunidade. Antes dela entrar, eu disse: Você me deve uma. Agora trabalha para mim, até pagar a sua fiança. Primeiro de tudo, não me responda. Segundo, seja educada e conduza a sua comunidade para a mudança. Seja uma pessoa melhor. Ela baixou a cabeça e disse bem baixinho: Fascista. Eu ri. Com certeza ela não sabia o que significava isso. Fascistas não tiram pessoas que nem conhecem da cadeia. Fascista não ajudam pessoas que não conhecem. Entrei no táxi junto com ela, deixando ela na comunidade e eu segui para o hotel. No dia seguinte cedo, eu segui a minha agenda. Uma semana depois, voltei para a comunidade e encontrei tudo diferente. Fui recebido com alegria. Aquele era o dia da mudança para o barracão adaptado, com a aprovação de Josias. Algumas pessoas estavam alegres e prontas para a mudança. 2 ônibus revezavam para levar as pessoas até o novo e temporário morada. A mudança durou 2 dias, porque eram muitas pessoas. A AVZ pagou pelo ônibus, pelas refeições, que eram 3 por dia, mais do que eles comiam normalmente. O balcão, o galpão seria usado posteriormente para a fábrica. Caliandra estava diferente, e eu estava pronto para uma colisão frontal com a senhora sabe-tudo. Mas isso não aconteceu. Ela usava roupas mais discretas, vestidos e sapatilhas, não falava alto, não quis brigar comigo. Nem parecia a mesma moça que estava brigando antes, da qual eu tirei da cadeia. No terceiro dia, as pessoas estavam todas organizadas no galpão. E só então o trator veio derrubar a estrutura da ocupação. Foi um dia derrubando o que as famílias demoraram anos para construir. Cheguei a ter dor no coração, vendo aquelas casinhas irem ao chão. Mas sabia que o melhor iria acontecer. Em mais 2 dias, a fábrica começou a ser erguida. Meu primo Alex cuidou disso. Então eu fui verificar as casinhas. Pelo que eu entendi, mais de 30 casas estavam aguardando o tempo de cura do cimento para terminarem e entregarem a casa.
Assim que foram entregues, a senhora Caliandra organizou quem era o primeiro a assumir as casas. Fizemos termos de uso. Eles teriam que entregar a casa do jeito que pegaram, com algumas reformas de melhoria, se quisessem, com autorização prévia da AVZ. Afinal, as casas eram justamente para uso dos funcionários da AVZ. Assim, as coisas foram se encaixando e tudo foi dando certo. Tudo encaminhado. Em 6 meses, não 4, 6 meses, estávamos inaugurando a Vila Álvares, naquela cidade. Alguns membros da minha família estavam presentes na inauguração, entre eles o meu irmão Dominique, Isadora, sua esposa, Mateu com sua acompanhante, que eu esqueci o nome, meus pais, alguns primos, e foi tudo tranquilo. Estava acabando a festa quando minha mãe, Esmeralda, se aproximou e disse: Filho, estou orgulhosa da sua conquista. Está tudo indo muito bem. Obrigada, mãe, que bom que gostou. Principalmente aquela ruivinha que não para de te olhar. Eu não precisei me virar para saber de quem a minha mãe falava. Era de Caliandra. Ela é problema, mãe, deixa ela quieta. Jura? Disse minha mãe, fingindo surpresa. Eu acabei de falar com ela e ela só te elogiou o filho. Agora quem ficou surpreso fui eu. Me aproximei mais de minha mãe e disse: Ela me odeia. Olha, filho, para quem te odeia, ela até que falou muito bem de você, pode acreditar. Filho, olha para mim. Ela não te odeia. Ah, tanto faz, mãe. Mas, filho, mãe, quer dançar? Ela sorriu designada e fomos para o salão de dança. Dançamos 2 músicas MPB. Na terceira, fomos interrompidos pelo senhor Samuel, meu pai, que levou a minha companheira de dança. Estava sorrindo e saindo do salão quando uma mão delicada pegou na minha mão. Me virei e vi Caliandra. Respirei fundo e ela aproximou-se de mim. Podemos dançar? Eu confirmei com a cabeça. O que eu diria a ela? Que não dançaria porque eu estava com dor de cabeça? Que eu não dançaria porque eu tinha compromisso? Lá ela não ia acreditar, porque eu estava dançando com a minha mãe, sorrindo e brincando. Seria demais negar aquele pedido. Não naquele momento. Não que eu não tenha cogitado a hipótese. Eu a enlacei pela cintura e senti que ela estremeceu. Achei estranho esse contato, ela deveria estar com repulsa, só pode. Mas quem tem repulsa não convida o outro para dançar, pensei. Evitei olhar em seus olhos. Queria que aquilo terminasse logo. Estava fazendo apenas um social. Ela me puxou com mais perto, segurou em meu ombro e disse: Há algum tempo não nos falamos. Você deixou bem claro o que pensa a meu respeito, querida. Eu estava enganada, disse ela baixo. Qualquer mortal comum não teria ouvido. Mas eu sou um lupino e eu ouvi muito bem aquela frase. Eu preferi continuar em silêncio. A música não acabava nunca. Eu queria voltar para minha rotina, voltar à minha rotina de vida, voltar para minha tranquilidade. Aquela mulher era problema. Assim que os últimos acordes da música acabaram, a cumprimentei e eu ia me virar quando ela me segurou pela mão. Espere, disse ela. Precisamos conversar. A olhei nos olhos e disse: Muito problema nesses dias. Estou com 2 casos grandes e preciso de descanso. A última coisa que eu preciso é de briga. E ela respondeu: Eu não vim para brigar. Sei, disse olhando a ela.
Então, em que eu posso ajudar, senhora Caliandra? Eu sou solteira. Como disse? Eu já disse sem paciência com ela. Eu sou solteira. O senhor me chama de senhora. Eu não sou senhora. E a senhora espera 6 meses para me dizer isso? O senhor não fala comigo há 6 meses, senhor Alejandro. Sei quem eu sou, sei quem eu não sou. Tenho muitos defeitos, mas você me deu mais alguns defeitos que eu não tenho, e de graça. Me deixe explicar, disse ela, encarando-me com aqueles lindos olhos verdes. Olhei no relógio e disse: Nós temos 30 minutos. Seguimos para o sofá ao lado da pista de dança. Sentamos um de frente para o outro. Doutor, quero pedir desculpas por tudo que eu te disse. Ela disse constrangida e eu sorri. Não consegui segurar o sorriso de satisfação que aquela declaração me proporcionou, mesmo que inicialmente estava me proporcionando. Por que está rindo? Perguntou ela. Me desculpe, eu achei que vinham mais xingamentos. Não, disse ela, baixando a cabeça, visivelmente constrangida. Desde a delegacia, quando me tirou de lá, eu vi o quanto eu estava errada, o quanto eu estava confusa. Me desculpe, por favor, ela disse. E nesse ponto eu já estava levantando do sofá. Eu ia dar por encerrado o pedido de desculpas, quando ela me deu a tacada final. Eu ainda não sei lidar com a licantropia. Essa última frase dela me fez sentar de novo. E ela sorriu, continuando. As mudanças de humor, a vontade de ganhar tudo no grito ou na mordida, ambos rimos. De todos os sentidos, só esses você tem dificuldade? Eu perguntei. Ah, doutor, não vem me dizer que você não tem vontade de mandar alguém caçar coquinho. Tenho. Qual é o instinto mais difícil de se controlar que você tem? Eu sorri. Não queria desabafar com aquela mulher. Não éramos amigos. Aliás, minha missão ali já tinha terminado. Mateu a sumia daqui. E eu sabia que ela seria presa fácil do meu irmão. Vendo que eu me mantive em silêncio, ela disse: Eu sinto o seu cheiro. Você está tentando me evitar. Me dá uma chance. A gente só tem uma chance na vida de causar uma primeira boa impressão. Caliandra fechou os lábios ouvindo as minhas palavras. E ela disse: Tudo bem, doutor. Me desculpe por ter tomado seu tempo. E ela levantou-se do sofá. Respirei fundo e aliviado. Mas eu cometi um erro. Eu olhei Caliandra enquanto ela caminhava e eu vi as suas costas. Foi então que eu notei que seu vestido estava salientando belas e longas curvas. Minha boca salivou. Levantei e fui atrás dela. Ela entrou no elevador. Estava sozinha e as portas do elevador estavam se fechando. Quando eu passei a mão e as abria de novo. Caliandra estava no canto do elevador, apoiando a mão direita no corredor, no corrimão, e a esquerda passando a mão na nuca enquanto ela olhava para baixo. Assim que o elevador fechou, olhei para a câmera e pisquei. A imagem se fechou. Virei a chave de dentro do controle do elevador e ele parou. Só então Caliandra me olhou e abriu a boca, mais pelo susto do que para um convite para um beijo. Mas não foi assim que eu entendi. Em 2 passos, me aproximei e beijei profundamente Caliandra.
E ela me beijou de volta. Sabia que não podíamos nada além de beijos ali, e meu quarto de hotel ficava próximo, mas mesmo assim, depois de alguns minutos de carro, afastei o beijo e disse: Vamos para o meu hotel? Eu achei que você não ia me convidar, disse Era. E eu sorri. Você me odiava até alguns minutos atrás. Eu respondi. Só se esses minutos que você fala forem os 6 meses que eu andei esperando para falar com você. E ela respondeu. A olhei de volta e eu disse: Por que não disse antes? Você fugiu de mim. Virei a chave do elevador e este voltou a funcionar. O elevador ficou quente de repente. Assim que descemos, Caliandra seguiu comigo até o carro e do carro até o hotel. Essa viagem demorou mais do que nunca para chegar. Eu dirigindo, a via remexendo vez ou outra no banco do passageiro. Eu mordi os lábios para me concentrar e me segurar. Fazia algum tempo que eu não tinha mulher alguma na minha cama. Caliandra subiu o vestido e retirou bem devagarzinho uma pecinha bem pequenininha que eu vi ser a calcinha e colocou ela no meu colo. Caliandra, não faz isso, eu disse e ela sorriu. Demora quanto tempo para chegarmos? Ela disse. Acho que 20 minutos, mas eu faço em menos. Eu fazia aquele caminho há pelo menos 6 meses e eu sabia onde existiam os radares. Eu voltei o caminho da fábrica até o hotel, infringindo pelo menos umas 11 leis de trânsito. Mas valia a pena. Caliandra valia a pena. O beijo dela me deixou tão aceso que precisávamos de mais algum tempo para me satisfazer. Caliandra remexia no banco, como se tivesse algo incomodando. E era muito sexy ver ela assim. O cheiro de feromônio do carro era enorme. E eu já não me segurava mais. Eu estava com a ereção completa. E ainda dentro das calças. Caliandra olhou e lambeu os lábios. Eu vou bater o carro, mulher. Eu estou dentro do meu 1% racional. E eu estava mesmo. Chegamos no hotel, entramos no elevador e, para a sorte dela, um casal entrou junto. Nos cumprimentamos e antes que sim, o estado que eu estava, Caliandra se colocou à minha frente, impedindo que eles me vissem. Porém, ela encostou aquele delicioso corpo em mim. Eu fechei os olhos, porque devido à emoção, devido ao horário, devido à tensão, devido ao descontrole, eu me transformaria. Eu me conheço, eu me transformaria. O casal desceu no mesmo andar que nós. Deixamos eles saírem primeiro e a conduzi carinhosamente até a frente da porta onde eu estava. Assim que chegamos à frente da porta do meu quarto, encostei o cartão e o quarto se abriu. Caliandra disse: Oh, oh, e eu sorri, convidando-ela a entrar, e entrei em seguida. A porta foi trancada. Assim que ela se virou, eu já estava de joelho, subindo seu vestido e beijando, aonde é muito sensível. Caliandra subiu nos meus ombros e se contorcia e ainda grunhia enquanto eu estava acariciando ela. Não demorou muito e ela estremeceu. A coloquei na cama, de frente para mim. Abri apenas meu zíper, mostrando o resultado daquela provocação toda. E a completei em um único movimento. Fiquei parada algum tempo enquanto ela se ajustava ao meu redor. E ela mesma foi se mexendo, se encaixando e gruindo conforme ela conseguia.
Eu enlouqueci. Explodi rápido, mas não parei. Seguimos assim a noite toda. Quando, exaustos, caímos de lado.